Enquanto na Corte de Cristal rolava aquela palhaçada que convencionou se chamar de julgamento de Bolsonaro, onde o Ovo que tudo vê iniciou o seu voto ali, que pretende pedir 40 anos de prisão para Jair Bolsonaro, os Estados Unidos deram dois recados inequívocos no Brasil. O primeiro veio da Embaixada Americana, avisando para Alexandre de Moraes que os Estados Unidos fariam o que fosse necessário para garantir a liberdade de expressão no Brasil. E mais tarde aconteceu o recado da porta-voz do governo de Donald Trump, avisando inclusive que Donald Trump não se omitiria e que ele não teria medo de utilizar inclusive forças militares para garantir a liberdade de expressão no Brasil. Eu vi nisso um recado inequívoco ou algo mais. E você, já vai deixando aí nos comentários, você viu assim alguma ameaça? Se você acha que foi uma ameaça, digite 1. Se você acha que não foi, digite 2. Enquanto isso acontecia, o parquinho estava pegando fogo literalmente lá no Nepal, porque a geração Z, que a mídia está chamando de geração Z, diz que cansou do governo títere, do governo comunista, tirano, o governo capacho da China, que escraviza, né, os cidadãos nepaleses há muito tempo, e a geração Z começou a denunciar a corrupção desses que tomaram conta lá do poder do país. E foi aí que um dos ditadores teve uma grande ideia. Isso está começando a contaminar a população toda? Eu tenho uma solução, vamos derrubar as redes sociais. Parece que isso foi a gota d'água para o Nepal ficar em chamas. Vamos falar sobre isso porque aqui no Brasil, durante um evento junto com o cocaleiro da Colômbia, Luiz Inácio, na Amazônia, disse que aqui no Brasil nós vai controlar tudo mesmo, nós vai regular as redes sociais, doa quem doer. Bem, no mesmo evento, o cocaleiro lá da Colômbia, que está sob a mira de Donald Trump no combate ao cartel de drogas que se instalou aqui na América Latina, diz que o que vai salvar a Amazônia é a liberação do pó branco, do talco. Durma com um barulho desse. E durante o julgamento de Bolsonaro, teve também uma denúncia absurdamente importante levantada pelo David Agape, que prova que as coisas não deram certo lá, não andaram muito corretamente, não são muito ortodoxas, no processo que é utilizado para condenar Bolsonaro a 40 anos de prisão. Olha, o programa hoje está imperdível, então pega café, prepara o antiácido, se segura na cadeira e vem comigo. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí, vai. Meu Deus do céu, hoje eu vou ter que acelerar como nunca. Antes de ir para as nossas pautas de capa, eu tenho que dar uma notícia triste para vocês. Luiz Felipe, que é um advogado que atuava, né, a favor aí, defendendo réus do dia 8 de janeiro, que também compunha a equipe de defesa de Oswaldo Eustáquio, foi encontrado morto em casa. Ele que também denunciou Alexandre de Moraes lá na OEA, de acordo com a família, aliás, eu envio aqui os meus sinceros sentimentos, a família disse que ele foi encontrado sem vida e a família, por enquanto, desconfia que foi um mal súbito ou uma parada cardíaca ou algo do tipo. Eu lamento muito. Envio aí meus sinceros pêsames às famílias. Deixa aí nos comentários o que você acha, né? Vamos lá, vamos falar de Israel, que também atacou Doha, mirando os chefes do Hamas que viviam hospedados, né, deitados em berço esplêndido lá no Catar. E aí um monte de gente falando, agora sai a terceira Gzinha mundial, a terceira festa mundial, porque o Catar vai revidar. Senhores, todas as autoridades do Catar quanto os Estados Unidos sabiam desse ataque, como deram o seu approach. Pode ficar à vontade, Israel, cata tudo aqui, um por um. Então não se preocupem, ainda não é o início de uma guerra regional para que escale. Coisa que não está muito boa também é lá no Nepal, né? A gente teve aí um dia bem complicado e aí o pessoal fala, mas o motivo foi a queda das redes sociais, a derrubada das redes sociais pelo governo. Na verdade, gente, não foi. O que acontece é que o pessoal lá
muito pobre, estava de saco cheio, a população estava de saco cheio, então a população estava fazendo várias manifestações, estava indo para as ruas, estava denunciando tudo nas redes sociais, a coisa foi tomando muito corpo, e aí o governo falou, peraí, como que eu vou conseguir manter o status quo, continuar roubando, continuar oprimindo, continuar escravizando e continuar sendo títere do governo chinês, do Partido Comunista Chinês aqui no Nepal? Como que eu vou continuar escravizando esse povo? Como eu vou impedir a reação digna, honrada desse povo? Gênio, ideia de gênio. Vamos derrubar todas as redes sociais. Aí o bicho pegou. Então estão dizendo, é por causa da derrubada das redes sociais? Não, a derrubada das redes sociais foi só uma gota d'água num copo que já estava para lá de transbordante. E aí nós tivemos notícias, né, que repartições públicas, construções públicas, prédios públicos, residências oficiais, tanto de políticos quanto de ministros e juízes foram incendiados. Eu vi cada cena que beirava aberração, de ministros sendo jogados, né, para dentro de rio, só de cueca. Eu tenho pena? Não tenho pena. Quem tem pena é galinha, né? Eu acho que todo castigo para corrupto é pouco, para comunista também e para tirano também. Mas a derrubada das redes sociais foi a gota d'água. Por quê? Porque é assim que ditador age. Quem é você, povo, para querer se insurgir contra a minha tirania? Você tá maluco? Que isso? Você me elegeu aqui para te representar e para administrar o dinheiro que eu roubo de você dos impostos e eu roubo também dos cofres públicos e enfio na minha busanfona. E você ainda quer achar alguma coisa de errado nisso? Passar bem, né? Bom, um pouquinho antes de entrar para gravar o vídeo, a situação do Nepal era essa. Claro que sempre tem, né, uma polícia para defender o governo. E claro que o governo está reagindo e reagindo com violência, só que nessa cena aqui vai ser difícil esse pouquinho de polícia enfrentar esse povo. Aí o que eles fazem, covardemente, mandam jatos de água, mas isso aqui vai escalar, já deram conta de 19 mortos, tá? Muitos feridos, mas parece que a população não é satisfeita não, parece que eles vão para cima, enquanto os jovens aqui do Brasil estão preocupados em fazer dancinha no TikTok. Outra situação absolutamente escandalosa foi o que aconteceu ontem na Amazônia. Lula e Gustavo Petro se encontraram para lançamento de uma organização que divulgou que a organização pretendia lutar contra o crime e o tráfico de drogas e salvar a Amazônia, tá? Lutar contra o garimpo ilegal, porque isso destrói a Amazônia, e também lutar pela soberania latino-americana. E o Gustavo Petro falou das ameaças, dos navios, né, de guerra que Donald Trump está colocando ali e tal. Eu pensei um pedacinho da declaração de Gustavo Petro, tá? Peraí, gente. Eu juro que eu pensei. Será que é aqui? Acho que é aqui, peraí. Mas na Colômbia tampouco temos tanto dinheiro, mas nós temos um inimigo comum. E esse inimigo comum se chama máfia, com vários nomes. Economias ilícitas, cocaína. Amanhã, se a cocaína fosse legalizada no mundo, não haveria essa destruição da selva amazônica. Amanhã, se o pó branco fosse legalizado no mundo, não haveria esse desmatamento, né? Essa destruição da selva amazônica. É gênio totalmente. Enquanto ele estava fazendo essas pataquadas ao lado de Lula num evento oficial do governo do Brasil, Donald Trump resolveu que mais um pouquinho de pó não ia chegar nos Estados Unidos. E eu adoro quando acontece isso. Ai, que beleza. Fico feliz da vida, eu fico feliz, segura aí. Vamos ver se no refresh a gente consegue. Consegue, olha que beleza. Ah lá. Donald Trump resolveu que era mais um barquinho cheio do pó branco que não chegaria ao território americano. Bem, vamos entrar
na palhaçada do circo lá, do picadeiro, que convencionou se chamar de julgamento de Bolsonaro, os envolvidos, primeiro escalão, na tentativa de golpe, tal. E enquanto rolava o julgamento, David Agape veio a público e fez uma denúncia apontando uma perícia, tá, que constatou fraude temporal em relatório da PF, que embasou a ação de Moraes contra empresários de direita. E aí ele traz tudo direitinho, né? Aqui, a documentação toda, é uma fraude temporal, tá? O que fez com que Flávio Bolsonaro, entre outros, viessem a público para denunciar isso. Mas o que o Eli Vieira estava falando é o seguinte, gente, essa matéria, essa perícia, aferir que, olha, teve fraude aqui, foi tão grave que a mídia falou, só que não deu crédito ao David Agape, que foi o jornalista responsável por ir lá no site do STF, pensar o documento certo e fazer um teste documentoscópio, porque a gente aqui está ficando muito inteligente, cada dia mais, tá? Então está aqui dados os devidos créditos e vou trazer a vocês a fala de Flávio Bolsonaro sobre o assunto. Vamos lá. É uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia um voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio. Parecia o líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova, como quem está ali praticando uma vingança, porque na cabeça dele parece que Jair Bolsonaro queria matá-lo, é o que ele é acusado, é o que Alexandre de Moraes acusa Bolsonaro, uma das acusações, né? Como se tivesse alguma participação no tal plano verde amarelo, segurança pública na semana passada, e hoje chegou uma perícia confirmando o que ele havia denunciado, em especial a manipulação processual por ocasião de uma busca e apreensão determinada pelo Alexandre de Moraes contra um grupo de empresários lá nas eleições de 2022, em que o Tagliaferro denuncia que foi procurado pelo juiz assessor de Moraes para ajudar na fundamentação desta decisão, que já havia tido seus efeitos iniciados, já que a busca e apreensão já havia acontecido. Dia depois, Tagliaferro é procurado, diz que ajudou no mapa mental e uma série de outros detalhes nessa decisão do Alexandre de Moraes, porque tinha pego muito mal para o Alexandre de Moraes dar uma decisão apenas com base em uma matéria de imprensa. Então, ele dá essa ajuda, devolve ao juiz auxiliar do Alexandre de Moraes e que volta para o processo. E pasmem, a perícia que foi feita não foi sequer ainda sobre o que denunciou o Tagliaferro. A perícia, um parecer técnico, está aqui, um parecer técnico, exame documentoscópico digital. Quem solicitou foi um jornalista com coragem, David Agape, e foi feito por dois renomados peritos, Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti. É isso. E aí, o que a gente tem que fazer, né? O que deveria ser feito? O julgamento precisava ser parado. E o Carlos Coutinho falou a esse respeito também. Vamos ouvir. Quero só deixar ainda mais claro para aqueles que não perceberam a fraude processual, e aqui eu falo como senador, mas também como advogado que sou. Primeiro, Moraes identificava o seu alvo. Depois, ele atirava. Ele soltava decisões restritivas, busca pressão, entre outros. E só depois eram instruídos os processos para embasar aquelas decisões tomadas. Isso é uma clara desvirtuação do devido processo legal. Qualquer advogado, qualquer estudante de direito, e sabe-se lá por que não a OAB até agora parou para se debruçar sobre isso, que a perícia comprova. No processo, no devido processo legal, primeiro se instrui o processo e depois se submete à decisão do juiz. Nada do que foi feito por Alexandre de Moraes, no caso dos empresários e nos outros casos que se repetem, inclusive hoje, o julgamento do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro identificou-se o alvo e depois das medidas restritivas se confeccionou os documentos, as provas, ou se elaborou, melhor dizendo, uma... Pergunta, cadê o Alcolumbre? Cadê o Senado? O Senado? Cadê? Vocês lembram lá naquela CPMI que eu falei, gente... O Flávio está dizendo que vai encaminhar a denúncia do Tagliaferro para quem? Para presidente disso, presidente daquilo, é tudo a mesma turminha. Eu avisei. Não foi parado o julgamento de Bolsonaro, não será, e ele será condenado. Sabe, tipo lá garantia sou eu, que nem na Venezuela? Olha, nós estamos apresentando aqui a prova, as atas das eleições. E as atas dizem que Maduro não ganhou, mas aí vem o TSE da Venezuela e diz, não, Maduro ganhou sim e Maduro está ganhado. É isso. E aí o Flávio diz, olha, prazos curtos, arquivos quase infinitos para análise, provas escondidas ou omitidas, isso não é um processo judicial, isso é um linchamento jurídico. E aí o Moraes cai em contradição de novo durante o julgamento, olha só. A nulidade reiterada pelas defesas de que houve cerceamento de defesa por não haver tempo de analisar todos os megabytes. Megabytes?
Olha isso. Não foram alguns megabytes, foram mais de 70 terabytes de informações. Então, o Alexandre de Moraes, ele está se lascando mesmo. E aí o Flávio Bolsonaro também destacou o momento em que Alexandre de Moraes prova que ele mesmo, Alexandre de Moraes, se baseia numa prova, suposta prova, que não está nos autos. E quem encalacra ele como se não houvesse amanhã é o comunista Flávio Dino. Vamos conferir. Financiasse a Operação Copa 2022. Não há nenhuma dúvida de que houve a reunião, todos concordam que houve a reunião. Há alegações de que foram tirar A imagem foto é essa. ou simplesmente conhecer Walter Braga Neto. Não é muito comum no sistema militar, num dia qualquer alguém, militares de patente inferior, dizer eu quero tirar uma foto com o general. Mas a alegação do general. Ministro Alexandre, essa foto veio aos autos? Não veio aos autos. A foto se perdeu no zap, de um zap. A foto se perdeu no zap, mas o Alexandre de Moraes tem a foto, mas ela não foi parar nos autos. Mas por que não foi parar nos autos? Porque se perdeu no zap, parece que só ficou no zap de Alexandre de Moraes. Mas a coisa toda é que é importante que você entenda que se a foto não está nos autos, a foto não deveria ser utilizada para embasar o seu voto, que pretende condenar Jair Bolsonaro e todos aqueles outros a 40 anos de prisão. É isso que diz a nossa lei. E é assim, ó, é várzea, ninguém liga. Cadê Davi Alcolumbre? Não tem, tá nem aí. No frigir dos ovos, no decorrer do dia, porque nem tudo é muro das lamentações aqui no País das Bananas, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil disse o seguinte, recado direto para o Ovo que Tudo Vê. Dia 7 de setembro marcou o 203º dia da independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso para apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores de liberdade e justiça. Ele falou liberdade e justiça. Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais, continuaremos a tomar as medidas cabíveis. A Embaixada dos Estados Unidos colocou um tweet, mais que rapidamente, Flávio Dino, de lá da Corte de Cristal, onde estava acontecendo todo bagunceiro lá contra Bolsonaro, ele achou de se pronunciar. Tá? Olha só. E eu me espanto com alguém imaginar que alguém chega ao Supremo e vai se intimidar com tweet. Escuta. Será que as pessoas acreditam que um tweet de uma autoridade, de um governo estrangeiro, vai mudar um julgamento no Supremo? Será que alguém imagina que um cartão de crédito ou Mickey vão mudar o julgamento no Supremo? Pateta. O Pateta, ele aparece com mais frequência, né? Então ele está fazendo troça desse aviso direto aqui da Embaixada dos Estados Unidos. Mas como Donald Trump não brinca em serviço, a porta-voz dos Estados Unidos falou em uso de poder militar em defesa da liberdade de expressão no Brasil e no mundo depois da fala do Flávio Dino. Olha que maravilha! Ela disse, posso dizer que essa é uma prioridade para o governo. O presidente, Donald Trump, não tem medo de usar o poder econômico e o poder militar. Eu vou repetir para você, Flávio Dino. Poder econômico e poder militar para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. Será que essa declaração da porta-voz do governo dos Estados Unidos parece mais séria para o Flávio Dino do que cartão de crédito de Pateta, de Mickey, de tweet? Se você acha que parece, digite 1. Se você acha que parece mais uma coisa de Pateta, Mickey, digite 2. Gente, eu estou embevecida com as atitudes de Donald Trump, que não está retrocedendo nem 1 milímetro, e isso só nos traz bons sentimentos. Acontece que isso pode nos levar para um lugar não muito confortável por algum tempo. Lembram quando eu sempre digo, antes de piorar, antes de melhorar, vai dar uma piorada? E você precisa ficar garantido a respeito da sua situação financeira e a segurança
de sua família. E eu sempre digo aqui para vocês, olha, taxa de desemprego altíssima, quebradeira econômica vem aí. A quebradeira econômica faz parte do plano comunista para colocar uma nação de joelhos, porque uma nação faminta, ela se submete, né? O pai de família se submete para levar o leitinho para casa. E eu sempre falo aqui para vocês de trabalho através da internet, não falo? Deixa eu mostrar para vocês um único exemplo de trabalho que você pode fazer através da internet. Isso, olha, seu cunhado, aquele desempregado que vive aí na sua aba, você que pode fazer um trabalho extra todo dia depois quando chega em casa, ou trabalhar só no final de semana, o seu jovem aí que tá, ai meu Deus, não tem emprego, pai, não tem estágio, pai, pode aprender a fazer. Olha que coisa mais linda esse vídeo para crianças. Eu disser a você que esse vídeo foi todo produzido com inteligência artificial e é muito fácil fazer isso. Tem vários vídeos pela internet que te ensinam a escrever o prompt para uma IA gratuita, por exemplo, como a IA do X, como a IA do Canvas, para fazer essas imagens. Você não precisa fazer, a inteligência artificial que faz. Ai, Valéria, mas eu não tenho criatividade de escrever as histórias. A inteligência artificial escreve para você e tem muitos vídeos gratuitos te ensinando a fazer isso. Agora, uma vez que esse vídeo maravilhoso está pronto, como que você ganha dinheiro com ele? É aí que entra o método inovador do nosso amigo Daniel Alvarenga, que eu sempre falo aqui para vocês. Quando eu digo vocês podem fazer vídeos para a internet para ganhar dinheiro sem aparecer, isso aqui é só um exemplo do que eu falo. Tá? E aí que entra o método do Daniel Alvarenga, que vai te ensinar a partir do zero. Por exemplo, esse vídeo monetizou, a pessoa vendeu produtos através desse vídeo e ganhou em dólar. Mas, Valéria, como que eu posso vender produtos? Olha, aqui é o site do ClickBank. Todos esses produtos aqui é só um pedacinho da primeira página do ClickBank, que é um site nos Estados Unidos. Ele vende produtos americanos para americanos que pagam em dólar. E você pode ser afiliado e vender através desse site exatamente como eu vendo aqui no Brasil, através da Amazon. Tudo o que você precisa fazer é conhecer como que funcionam todas essas ferramentas e fazer parte de um cases de sucesso, como eu sempre trago aqui para vocês. Então não perde tempo para você saber melhor do que eu estou falando, é só acessar o link que eu deixo aqui na descrição e no comentário fixado, e lá eu vou liberar 3 aulas totalmente grátis para você entender melhor do que eu estou falando. Olha, eu, se fosse você, me mexia enquanto há tempo. Você também pode ganhar dinheiro como eu ganho há 10 anos, pagando minhas contas com o dinheiro que eu ganho na internet de diversas formas e produzir vídeos, por exemplo, para o YouTube com inteligência artificial, sem aparecer, é apenas uma delas. Então, clica no link, não perde tempo, porque eu acho que a gente tem que correr, tá bom? Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento e o seu comentário. E aí, deu um friozinho na barriga quando você viu Donald Trump não tem medo de usar força militar para garantir liberdade de expressão pelo mundo? Deixa aí nos comentários para mim. Beijo no coração e a gente se vê.